Já falamos do lobisomem? Não? Certeza? Já viram o lobisomem na Bíblia? Eu ia começar assim a mensagem, mas é que a presença de Deus estava tão poderosa no início. Eu vou ler para vocês só um trechinho, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. No 33, diz assim, em diante, diz assim: a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Vou repetir. Até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas das águias e as suas unhas como as garras das aves. Por isso que essa história do lobisomem que a gente estava falando, porque o período que ele ficou, diz que são 7 tempos, segundo a palavra, fica entre 3 anos e meio e 7 anos que ele ficou vivendo como um animal no campo. O rei, ele perdeu a consciência, ele surtou, ou ele virou um lobisomem, como vocês prefiram. Ele se transformou numa besta e ficou pastando lá, virou um bicho. E às vezes, isso parece muito drástico, se vocês quiserem acompanhar, muito interessante, somente os mais jovens, essa parte aqui está em Daniel, no capítulo 4. Porque às vezes, amados, a pessoa pode não passar por essa metamorfose física, mas às vezes moralmente a pessoa ela fica destruída. Pessoas que você conheceu, uma estatura moral, né? Homem de família, mulher de família, um jovem promissor, uma jovem cheia de repente passa um tempo, você não reconhece. Pode ser que não cresçam pelos ou não cresçam garras, mas o pecado deforma a pessoa. Os maus hábitos corroem a saúde, a mentalidade. A pessoa não vê futuro. Você vê que moralmente a pessoa se transformou num ser absurdo e habita com os outros animais. Pelos ambientes, a troca de ambientes manifestam o quão aquela pessoa foi deformada. E isso é um cuidado. Por quê? Por que aconteceu tudo isso? Por causa da soberba. Às vezes nós temos extrema dificuldade em receber uma palavra de Deus como sendo de Deus e tratar uma correção e se adaptar, porque vivemos tempos em que a sociedade praticamente exige uma egolatria, né? Você tem que se amar, você é o centro de todas as coisas, você tem que lutar por todos os seus espaços, você não pode deixar ninguém interferir na sua vida, você tem que, ser altamente combativo, você sabe da sua vida, você sabe você não pode deixar ninguém se meter, você não pode ser doutrinada, ou você não pode ser mandada por ninguém, você tem que se posicionar, você tem que se empoderar. Então essa mensagem acaba fazendo com que dentro desse ambiente, quando você serve a Deus, você é hostilizado, ou você é ridicularizado, ou você, e quando você entra nesse ambiente, mas você começa a se adequar, começa a perder os seus valores, você começa a ser bem aceito, você começa a ser bem, falar, olha, então tá certo. Quando eu estava tipo assim, um exemplo, né? Eu entrei na faculdade, estava muito crentão, ficava no meu canto, lia a Bíblia, todo mundo. Agora que eu começo a fazer parte das festinhas, que eu começo a me envolver com o pessoal, que eu estou na rua, pronto, todo mundo já gosta de mim. Ou seja, o certo é eu ficar nesse ambiente. Ou seja, a gente vai se deformando para ser aceito em ambientes, mas aqueles ambientes não podem nos fazer. Nós é que temos que transformar o ambiente e manter o nosso posicionamento firme, porque nós
sabemos o final da história. E nós sabemos que fora toda aquela maquiagem, todo aquele ambiente, existe muita tristeza, muito vazio. Existe... Nunca uma geração teve tão alto índice de suicídio, de depressão, de doenças psicossomáticas quanto essa. Então, está tudo errado. E a gente precisa se firmar no Deus que a gente serve, na verdade que a gente prega e caminhar dentro dela. E esse espaço, amados, é muito triste. É muito triste porque você vê pessoas com potencial absurdo, pessoas que foram tragadas, foram levadas para um lugar desse, foram levados por uma secularização. E Deus nos convida hoje, fala, gente, mantenham-se firmes, maior é Deus na nossa vida. Se a gente acha que, por exemplo, que essa falsa aceitação, ela vai nos manter de pé, não vai, queridos. O que nos mantém de pé é a palavra de Deus, é a comunhão com Deus, é a comunhão com os irmãos, é uma vida santa, uma vida voltada para Deus. Não estou falando uma vida de tristeza, tá, amados? Que a vida do cristão vem de ser uma imagem que, nossa, vou morrer agora, pronto, posso mais me divertir, não posso, não é isso, pelo contrário, é uma alegria sincera, uma alegria verdadeira, uma alegria não contaminada. E nós precisamos entender isso. Existe uma corte para nós, existe uma família real para nós. Assim como Nabucodonosor, nós viemos da realeza, nós somos filhos de Deus, nós somos filhas de Deus, príncipes e princesas de um reino que o Senhor está instalando. Então a nossa posição é importante, e ela não é firmada em bens materiais, mas numa cultura de honra, numa cultura moral, numa cultura ética, numa cultura de irmãos, que faz uma diferença no mundo. Nós precisamos entender isso, que a gente continua manifestando o reino de Deus, a glória de Deus através dos nossos atos. Eu estava conversando com a minha esposa sobre esse buraco que o materialismo causa nas pessoas. Estava falando para ela que um jogador de futebol, até ensinei alguns fundamentos para ele no início da carreira, que ele estava começando, o tal de Cristiano Ronaldo, ele comprou uma Ferrari puro sangue, uma Ferrari preta, vi a foto. Não sei, custou $7,5 milhões, um absurdo assim. E a matéria dizia que ele não sabe quantos carros ele tem na garagem. E eu estava falando justamente isso para minha esposa. Falei, tá vendo como o buraco esse abismo do materialismo, ele não tem fim, ele não acaba. Você comprou um carro, nossa, mas você vai ficar feliz quando você comprar um outro carro. Aí você compra o outro carro, não, quando você tiver aquela caminhonete, aí você vai ser feliz, mas chega lá, não é. Aí fala, mas quando você tiver aquela casa, puxa, não, mas quando você morar em tal lugar, e você vai buscando esses abismos, eu vou estar feliz quando eu chegar lá, e não. Você tem que estar feliz agora, para quando as conquistas vierem, elas serem um acréscimo, mas a sua felicidade tem que estar aqui dentro. Você tem que estar feliz hoje, você tem que olhar para a tua vida, olhar para o teu Deus, falar, olha, a gente está voltando para casa, e obrigado porque eu estou aqui, eu posso levar essa mensagem para mais pessoas, e o nosso pessoal tudo vai voltar para casa. E enquanto estamos aqui, vamos testemunhando o reino de Deus, e se Deus nos permitir, vamos avançando, vamos conquistando, mas a nossa alegria não está lá. Eu tenho que estar pleno agora, eu tenho que estar feliz agora, eu tenho que entender que o plano de salvação chegou a mim, e é o que importa.